Hoje é daqueles dias que quem tiver crianças na escola dominical depois poderá fazer algumas perguntas. Quer dizer, todos os dias devem fazer perguntas sobre a lição da escola dominical. Mas hoje, espero eu, que tanto os deste lado como os daquele lado estejam informados sobre a mesma passagem. Porque curiosamente é a mesma passagem. Eu tentei roubar o modelo que a Débora tinha ali, mas ela foi mais forte do que eu. Então não consegui. A passagem que vamos ver hoje, e é bom lembrar isso, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então é a palavra de Deus e é algo que nos ajuda a compreender melhor a história de Deus e a revelação de Deus e quem nós somos também. É quase como ir ao IKEA com uma lista de compras, com uma ideia de materiais e fazer alguns móveis, pensar em móveis, nos tamanhos, nas medidas. E sei que alguns de nós estão a pensar muito acerca de decoração, de móveis, por causa do novo projeto da Comunidade da Graça. Então poderão inspirar-se na passagem que vamos ver hoje. Não sei se sabem o que é que surgiu há 32 anos atrás. Provavelmente muita coisa, não é? Provavelmente acontece muita coisa durante um ano. Mas surgiu Nirvana. Não é que surgiu Nirvana, mas surgiu algo específico de Nirvana. Nirvana era uma banda de música e eles lançaram um álbum que é Nevermind. E havia uma música especificamente que é Come As You Are. E essa música, muitas músicas dos Nirvana eram assim um bocadinho estranhas para tentar perceber qual era a mensagem que eles queriam passar. E eu creio que às vezes a consciência de quem estava a escrever ia e vinha consoante a quantidade de droga no sistema. Mas essa música vem como estás. A ideia de vir como estás. E claro, a nossa geração, ou a geração do meu tempo, reagiu um bocadinho contra as gerações mais antigas, que eram mais de protocolos e convenções de maneira como devíamos vir e nos apresentar. Então a minha geração e a seguir é tipo, não, eu vou como eu quero, ninguém manda em mim. E esta música acho que foi a mensagem também desta altura e desta geração, que é, eu quero ir como eu estou e como eu quero. E a passagem que vamos ver hoje fala um bocadinho acerca de como é que nós podemos ir, como é que nós podemos estar na presença de Deus e o que é necessário. Então eu vou-vos pedir para abrir em Êxodo 25, vamos fazer algo ligeiramente diferente hoje. A passagem vai aparecer aqui, a passagem que aparece aqui, a tradução é da BPT, da Bíblia para Todos. Vamos ficar de pé. Nós vamos ler durante um bocado de tempo, está bem? E isto são instruções para o tabernáculo, para uma tenda. Só que reparem no seguinte, as instruções para a tenda começam de forma estranha. Começa com as coisas dentro da tenda. E eu queria-vos pedir a vossa ajuda para uma coisa. À medida que vamos lendo, na versão BPT, se tiverem outra versão, tudo bem, porque eu acho que esta palavra não muda. Cada vez que for esta palavra, eu quero que digam comigo. Está bem? E a palavra é ouro. Está bem? Cada vez que aparecer a palavra, devíamos ter feito a coleta a seguir à pregação, porque vamos falar muito em ouro. Estou a brincar. Então, de Êxodo 25 e vamos até Êxodo 27 e versículo 19. Vai tudo aparecer aqui. Então, cada vez que eu for para dizer ouro, vocês juntam-se a mim e dizem ouro também. O Senhor dirigiu-se a Moisés e disse-lhe: diz aos filhos de Israel que me façam uma oferta. Deverão contribuir para essa oferta todos os que quiserem dar alguma coisa de boa vontade. Estas serão as ofertas que devem aceitar: ouro, muito bem, prata, bronze, panos de púrpura violácea, escarlate e carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite para o lampadário, perfumes para o óleo de consagração e para o incenso,
pedras de ónix e outras pedras para guarnecer a insígnia de oráculo e o peitoral do sumo sacerdote. Edifiquem-me um santuário para que eu habite no meio deles, mas deverão fazê-lo de acordo com o modelo que te vou mostrar, para realizarem assim rigorosamente o conjunto da obra e todos os seus utensílios. Façam uma arca de madeira de acácia com 1,5 m de comprimento e 75 cm de largura e de altura. Deves revesti-la de ouro puro, por dentro e por fora, e em volta porás uma cercadura de ouro. Faz também 4 argolas de... Fixarás nos seus 4 cantos 2 argolas de cada lado. Manda fazer varais de acácia revestidos de ouro e enfia-os nas argolas nos lados da arca para que sirvam para a transportar. Os varais devem ficar sempre no seu lugar, sem nunca serem retirados. Dentro da arca deves colocar o documento da aliança que te vou dar. Faz também uma cobertura de ouro puro, com 1,5 m de comprimento e 65 cm de largura, com 2 querubins de ouro, trabalhado a martelo de uma só peça, um em cada extremidade, de frente um para o outro. Os querubins devem ficar com as asas estendidas para diante, cobrindo toda a tampa, voltados um para o outro e de rosto inclinado para a tampa. Coloca a tampa sobre a arca e põe dentro da arca o documento da aliança que te vou dar. Ali me encontrarei contigo, e de cima da arca, entre os querubins que estão sobre a arca da aliança, te comunicarei as ordens que deves transmitir aos israelitas. Constrói também uma mesa de madeira de acácia com 1 m de comprimento, 50 cm de largura e 75 cm de altura. Deves revesti-la de ouro puro e rodeá-la de uma cercadura de ouro. Em volta da mesa põe um caixilho com uns 7 cm de largura e em volta do caixilho coloca uma cercadura de ouro. Faz para a mesa 4 argolas de ouro e prende-as nos seus 4 cantos, de modo que fiquem junto ao caixilho e permitam que se passem por elas 2 varais para se transportar a mesa. Os varais devem ser de acácia e revestidos de ouro. Faz também os respectivos pratos, colheres, jarras e taças de ouro puro para as ofertas de vinho, e em cima da mesa coloca o pão que me for consagrado, que deve estar permanentemente diante de mim. Faz também um candelabro de ouro puro, trabalhado a martelo. A base, a haste, os cálices, os botões e as flores do candelabro formarão uma única peça. Dos lados cairão 6 braços, 3 de cada lado. Em cada um dos 6 braços haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com botão e flor. Na haste principal do candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amendoeira com os seus botões e flores. Cada um dos 3 pares de braços que saem do candelabro terá um cálice na sua parte inferior. Os cálices e os braços deverão formar uma só peça com o candelabro, toda de ouro, distraídos, de ouro puro, trabalhado a martelo. Depois farás 7 lâmpadas que colocarás de modo a iluminarem a parte da frente. Os espevitadores e os apagadores serão de ouro puro. Serão utilizados uns 30 kg de ouro puro para fazer o candelabro e todos estes acessórios. Toma bem atenção para que o trabalho seja executado segundo o modelo que te mostrarei no monte. Faz o santuário com 10 telas ou cortinas de linho retorcido em púrpura violácea, escarlate e carmesim e manda bordar nelas 2 querubins. Cada uma das telas terá 14,5 metros de comprimento e 2 metros de largura. As outras telas terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas telas serão cozidas umas às outras e as restantes 5 também. Na bainha da tela, que fica na extremidade de cada conjunto de 5, colocarás laços de púrpura violácea. Farás 50 laços em cada uma das telas, de modo que os laços correspondam uns aos outros nos 2 conjuntos de 5 telas. Farás também 50 ganchos de ouro para unires as telas umas às outras, a fim de que o santuário forme um todo. Faz também 11 telas de pelo de cabra para formar uma tenda por cima do santuário. O comprimento de cada uma dessas 11 telas será de 15 metros e a sua largura de 2 metros. Cozerás 5 telas de um lado e 6 do outro, dobrando a 6ª tela para a parte da frente da tenda. Colocarás 50 laços nas bainhas das telas que ficam na extremidade de cada conjunto. Faz também 50 ganchos de cobre, para ver se estavam atentos, 50 ganchos de cobre e prende-os nos laços para assim unires a tenda de modo a formar um todo. A metade das telas que sobeja da tenda cairá para a parte posterior do santuário, e o que sobra no comprimento das telas da tenda cobrirá cada um dos lados do santuário, 50 centímetros de cada lado. Faz ainda para a tenda
uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de peles finas para a parte superior. Manda fazer para o santuário tábuas de madeira de acácia colocadas ao alto. Cada uma das tábuas terá 5 metros de comprimento e a largura será de 65 centímetros. Cada uma das tábuas terá 2 encaixes para se poder unir à outra. É assim que deves unir todas as tábuas. Faz 20 tábuas e coloca-as no lado sul do santuário. E debaixo das 20 tábuas, 40 suportes de prata, para depois de cada tábua nos 2 encaixes. Faz também 20 tábuas para serem colocadas no lado norte do santuário e os seus 40 suportes de prata, 2 para debaixo de cada tábua. Para a parte de trás do santuário, isto é, do lado oeste, faz 6 tábuas e mais 2 para as esquinas do fundo do santuário. Estas tábuas ficarão unidas em baixo e em cima, por meio de argolas. O mesmo deverá fazer-se com as 2 tábuas colocadas nas 2 esquinas. Haverá, portanto, 8 tábuas com os seus correspondentes 16 suportes de prata, 2 debaixo de cada tábua. Faz também 5 travessas de acácia para as tábuas de um lado do santuário, 5 para as tábuas do outro lado e 5 para as tábuas do fundo do santuário do lado ocidental. Essa também quase me enganou, ouro. A travessa do meio irá de uma extremidade à outra das tábuas. Revestirás de ouro as tábuas e farás de ouro as argolas por onde irão passar as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Assim construirás o santuário, segundo o modelo que te mostrei no monte. A seguir deves fazer uma cortina de telas de púrpura violácea, escarlate e carmesim e de linho retorcido, artisticamente trabalhado, no qual serão bordados querubins. Suspende essa cortina em 4 colunas de acácia, revestidas de ouro, com ganchos de ouro, montadas sobre 4 pedestais de prata. Prende-a nos ganchos e no recinto protegido por ela, coloca a arca com o documento da aliança. A cortina marcará para todos a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Colocarás a cobertura em cima da arca da aliança no lugar santíssimo. A mesa ficará do lado fora da cortina e o candelabro ficará em frente da mesa, do lado sul do santuário, ficando a mesa do lado norte. Para a entrada da tenda farás outra cortina de tela de púrpura violácea, escarlate e carmesim, e de linho retorcido, artisticamente bordado. Faz para ela 5 colunas de acácia revestidas de ouro, os seus ganchos serão de ouro, e mandarás fundir para as colunas 5 bases de cobre. Deves fazer o altar de madeira de acácia de forma quadrangular, com 2,5 metros de cada lado e 1,5 metro de altura. Nos 4 ângulos faz 4 cantos salientes, que formarão uma única peça com o altar, o qual também será revestido de cobre. Farás de cobre todos os utensílios do altar, cinzeiros para recolher a cinza, pás, bacias, tenazes e braseiras. Farás também uma grade de cobre em forma de rede, e nos 4 cantos da grade fixarás 4 argolas de cobre. Colocarás depois a grade na parte inferior do altar, de modo a ficar a meia altura dos cantos. Farás para o altar varais de acácia revestidos de cobre. Os varais serão metidos em argolas nos 2 lados do altar, quando for transportado. O altar será de madeira e ficará oco, devendo ser executado conforme te mostrei no monte. Deves construir a seguir o átrio do santuário. No lado sul, o átrio terá cortinados de linho retorcido, num comprimento de 50 metros que correspondam a um lado. Cada um será suportado por 20 colunas assentes em 20 bases de cobre. Os ganchos das colunas e as suas molduras serão de prata. No lado norte haverá também cortinas num comprimento de 50 metros, suportadas por 20 colunas assentes em 20 bases de cobre. Os ganchos das colunas e as suas molduras serão de prata. No lado ocidental, a toda a largura do átrio haverá 25 metros de cortinados, suportados por 10 colunas assentes em 10 bases. No lado oriental, a toda a largura do átrio haverá 25 metros de cortinados. 7,5 metros de cortinados, suportados por 3 colunas e 3 bases, formarão uma ala. E 7,5 metros, suportados por 3 colunas e 3 bases, formarão a segunda ala. A entrada do santuário será uma cortina com 10 metros de telas de púrpura, violácea, escarlate e carmesim e linho retorcido, artisticamente bordado, e terá 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas que delimitam o recinto do átrio serão ligadas por varões de prata, os ganchos serão também de prata e as bases de cobre. O comprimento do átrio será de 50 metros, a largura de 25 metros e a altura de 2,5 metros.
As cortinas serão de linho retorcido e as bases de cobre. Todos os utensílios destinados aos serviços do santuário, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de cobre. Podem sentar. O carpinteiro, é isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por vezes por mais estranha e talvez um bocado confusa que nos possa parecer, mas agradecemos porque é a Tua revelação para nós. Ajuda-nos a compreendê-la no seu contexto, ajuda-nos a aplicá-la a nós enquanto igreja, a nós individualmente enquanto seguidores de Jesus. Então pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Então, já devem ter uma imagem bem detalhada nas vossas mentes de como é que é o tabernáculo, não é? Então, se eu vos der agora uma folha e um lápis, vocês vão conseguir desenhar na proporção, na escala, não é? Exatamente como é que é o tabernáculo. Mas há pelo menos 3 coisas que vamos pensar. Tudo isto é Deus a querer habitar connosco. Deus quer estar com o seu povo. Então é Deus entre nós. E a primeira coisa que vamos ver é aproxima-te. O tabernáculo é uma mensagem para nos aproximarmos. Ao mesmo tempo, Deus entre nós e o tabernáculo é uma mensagem para nos afastarmos. Aproxima-te, afasta-te e, por fim, alegra-te. Porque Deus está próximo. Deus está entre nós. É comum, quando pessoas visitam, nós organizarmos mais ou menos a casa, não é? Quanto mais importante a pessoa para nós, mais organização, limpeza, isso envolve. E se for mesmo uma estrela e toda a cidade vai receber, fazemos estruturas para receber, não é? Quando as Jornadas Mundiais da Juventude vieram a Portugal, houve estruturas, até houve uma polémica por causa das estruturas e dos valores gastos, mas os Coldplay também vieram a Coimbra e também houve uma estrutura. Já era o estádio, sim, mas o estádio tinha de ser trabalhado para receber os Coldplay. Dizem que a Câmara terá gasto 800 mil euros para os trazer. Então criar essas condições para quê? Para que eles venham próximo, para que eles venham perto e as pessoas possam chegar lá e ver. É claro que as câmaras também criam um retorno, de alguma maneira, com as visitas a virem, eles criam algum retorno. Mas aquilo que nós vemos aqui é que Deus quer estar perto. Capítulo 25, no versículo 8, é isso que Deus diz. Farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É esse o propósito de Deus. Deus quer estar entre o seu povo. Nós estamos apenas no 2º livro da Bíblia. Então, se pegarmos na nossa Bíblia e olharmos para onde está Êxodo, vemos que antes apenas temos mais um livro, que é Gênesis. E é aí que a história começa, ou seja, começa com um jardim, o chamado Jardim do Éden, e começa com um jardim espetacular. E o jardim, o mais espetacular do jardim, não era a natureza, por mais espetacular que ela seja em si, mais bonita, não eram as pedras preciosas, e havia muitas, não era o casal que lá estava, Adão e Eva, não era que Deus estava lá. Deus andava por lá, de uma maneira que nós não, é difícil hoje pensar, mas o mais espetacular do Jardim do Éden é que Deus estava lá sem limitações, sem constrangimentos. Havia um casal de seres humanos e Deus. E habitavam no mesmo espaço, sem limitações, sem barreiras. O que acontece ao longo da história é que o casal deixa de confiar em Deus e de ter Deus como aquele que decide o que é certo e o que é errado. Eles rejeitam Deus. E ao rejeitarem Deus, o que é que acontece? Eles têm de sair do jardim. E ao saírem do jardim, o jardim fica vedado. A presença de Deus fica vedada a este casal e a todos os seus descendentes que vão nascer com esta propensão para rejeitar Deus e para fazerem à sua maneira. E nesta história de Gênesis e Êxodo, ou seja, o casal sai e vive e tem descendentes. E quando entramos no livro de Êxodo, e já vimos isso aqui há uns tempos, há um sítio onde Deus aparece, que é o Monte Sinai. No topo da montanha do Monte Sinai, Deus aparece.
apenas a Moisés. Só Moisés é que pode ir lá acima, todo o povo fica cá em baixo. E vimos aquela estrutura quase hierárquica de Moisés, sacerdotes e o povo. E o que acontece a seguir é que o povo, eles foram libertos da escravidão, eles entraram no deserto e estão no Monte Sinai e Deus está presente mesmo lá em cima. Só que eles têm de ir para uma terra que Deus prometeu, ou seja, eles têm de continuar. E não é muito prático andar com uma montanha às costas, com o Monte Sinai. Então, não havendo Monte Sinai, precisa de haver uma estrutura para Deus poder estar com o povo, para Deus poder acompanhar o povo. Não porque Deus é limitado de alguma forma, ou porque Deus precisa de ajuda, mas porque nós somos limitados, porque o povo é limitado. Não porque Deus é fraco, mas porque o povo é fraco, é pecador. Eles precisam de uma estrutura. E é esta tenda que Deus manda construir, este tabernáculo. Não é um lugar qualquer. Os materiais usados aludem muito para o Jardim do Éden. Então, se lerem os primeiros 3 capítulos de Gênesis, vão ter algumas ideias e ligações, vão ligar claramente com o tabernáculo. Ou seja, era um empreendimento dispendioso. E reparem que Deus, quando diz às pessoas no início, logo no versículo 2, fala aos filhos de Israel, ele está a falar com Moisés, que me tragam a oferta. E eu agora estou a ler na minha tradução, que é ligeiramente diferente da BPT. De todo o homem cujo coração o mover para isso. Ou seja, é uma oferta voluntária. E estamos a pensar assim, é ouro, prata e bronze. E se eu vos dissesse assim, vá, aquilo que tiverem em casa de ouro, tragam para aqui. Muitos de vocês iriam olhar e pensar, não tenho nada de ouro, o que é que eu posso levar? Mas Deus já tinha providenciado. Quando o povo está no Egito e são escravos, os seus animais, os rebanhos, eles crescem muito, porque Deus abençoa. E Deus protege ao longo das pragas. E quando o povo está para sair, Deus diz a Moisés para dizer ao povo, para pedirem aos egípcios se eles querem contribuir, se eles querem dar alguma coisa. E Deus move o coração dos egípcios para dar ouro, e prata e bronze. E eles dão. Ou seja, Deus já equipou o povo com tudo aquilo que eles precisam. E ele agora apenas diz a Moisés, olha, quem quiser dar, então que dê ouro, prata e bronze. E aquilo que vemos nesta construção é muito artístico. Não sei se alguma vez pensaram que Deus é muito artístico. Ele é o Deus das artes. Às vezes pensamos, não, as artes, se calhar não. As artes não é a área de Deus, mas é claramente a área de Deus. Por 2 vezes, no capítulo 26, versículo 1, e depois no versículo 31, diz que foi uma obra artística. Foi feito de forma artística. Trabalhar o ouro, a prata e o bronze, e algumas destas peças era apenas uma peça e tinha de se moldar numa flor, ou assim num objeto muito, muito detalhado, é uma obra claramente artística. E temos Deus criou-nos com uma parte artística, uns mais do que outros, claro. Uns mais para a música, pintura, escultura, outros não. Outros mais afastados da arte, mas Deus criou-nos dessa forma, ou seja, nós temos um lado artístico. Mas esta estrutura é para convidar o povo. É para dizer ao povo, venham, aproximem-se. Deus está aqui. E torna esta aproximação segura. Então o tabernáculo, quando pensarem no tabernáculo, pensem boas notícias para o povo. São boas notícias. O Deus que os criou, que os salvou, que moveu o coração dos egípcios a dar das suas coisas, que os carrega agora até à terra prometida e que lhes vai dar uma terra, esse Deus quer estar com eles, quer estar a habitar entre eles. O tabernáculo é também chamado santuário, não apenas porque um Deus santo vai habitar lá, mas também esta ideia de refúgio, ou seja, o povo procura refúgio neste santuário. Então Deus entre nós é um convite. Este é um convite. Deus entre nós. E o convite é, vem como estás. É um bocadinho como a música dos Nirvana, vem como estás, aproxima-te. Mas, eu não sei se foram ver os Coldplay. Eu imagino que se foram, provavelmente não foram aos bastidores, não foram aos camarotes, não foram ter com o Chris Martin. Olá, tudo bem? Então, não foram à casa de banho que ele usava,
ao hotel onde ele estava, não sei se era a Quinta das Lágrimas, ouvi que alguém teria ficado lá da banda. Eu creio que, não sei se houve aqui alguém que foi privar com a banda. Porque normalmente nós não conseguimos, não é? Mesmo que consigamos ir a um concerto, conseguimos ir àquela parte. E depois, se pagarmos mais, vamos um bocadinho mais perto. E se pagarmos mais um bocadinho, vamos um bocadinho mais perto. Mas parece que há sempre, a determinada altura, há sempre uma fita. Há sempre um cordão que diz só até aqui. Ou quando vamos a museus e conseguimos ver as obras, mas há sempre uma parte que está mais reservada. E só até aqui. Podes vir, és muito bem-vindo. Acho que aos domingos, acho que são gratuitos. Podes vir, és muito bem-vindo. Mas há sempre uma parte que é só até aqui. Não conseguimos ter a experiência completa, é sempre limitado. E é o que vemos um pouco também com o tabernáculo. É um convite a vir, mas há uma parte que é só até aqui. Porque isto é perigoso. E é por isso que nós não começámos com a estrutura. Não sei se repararam. Quem é que aqui faz campismo ou já fez? Já esteve envolvido com uma tenda. Normalmente não começamos, ok, vou tirar o fogão e as panelas e os pratos e os talheres e vou pôr tudo aqui. Agora sim, vamos fazer a tenda, vamos colocar e tal. Não começamos por aí, começamos pela estrutura, pela tenda. Não é? E é estranho que o tabernáculo começa com os objetos. E é interessante que o tabernáculo é uma cópia, é um modelo de algo que já existe. Então Deus vai mostrar a Moisés o que é. E depois diz, daquilo que tu viste que eu te mostrei, faz um modelo. Faz uma cópia. E aqui nós vemos um bocadinho o problema. Porquê? Porque o tabernáculo é uma cópia do trono celestial. E nenhum de nós pode entrar no trono celestial. Nenhum de nós pode ir à presença de Deus. E já vimos isso através da lei. Quando Deus revela a lei, Ele revela a si próprio. E Ele diz, olha, para estarmos lado a lado, tu precisas de cumprir esta lei. E nenhum de nós consegue. Então nenhum de nós consegue lá entrar neste trono celestial. Então se o tabernáculo é uma cópia disso, há uma parte do tabernáculo que nenhum de nós pode entrar. Nenhum de nós pode ir. Então temos esta placa, só até aqui. Não podes passar mais, não podes ir mais. O que é que seria necessário então? Deus quer habitar com o seu povo, mas o povo não pode estar com Deus. É perigoso, nós morremos. O que é preciso? Objetos. Quais são esses objetos? Primeira coisa que lemos acerca do que é feito? Uma arca. Uma arca de madeira, onde fica a lei que Moisés vai receber, as tábuas da lei, tapado com uma tampa especial. Temos uma mesa que precisa ter pães, temos um candeeiro, temos uma cortina, várias cortinas, e tábuas, muitas tábuas também. Então começamos de objetos específicos para a estrutura, para a tenda em si. Não sei se viram o filme do Indiana Jones, o primeiro. O que é que acontecia quando os soldados alemães olhavam para dentro da arca? Eles derretiam. Eles não podiam olhar para dentro da arca. Eles morriam. É claro que não é a mesma coisa aqui, está bem? Mas começa com esta arca. E dentro da arca está a lei de Deus, ou seja, a revelação de Deus. A lei é central ao tabernáculo. Que é quem Deus é e aquilo que Ele exige. É central. E vimos a semana passada, o povo entrou num relacionamento com Deus, numa aliança. E nessa aliança, Moisés perguntou, vocês vão obedecer a tudo aquilo que Deus disse? E eles dizem sim, de uma forma muito entusiástica, mas eles não vão. Mas Deus vai providenciar para as suas falhas. E em parte, é o que nós temos aqui nesta tampa da arca. Esta tampa da arca, este propiciatório, ou lugar de misericórdia, que vai ser onde os sacrifícios vão ser feitos e o sangue vai ser aspergido. Ou seja, Deus providencia para que nesta arca os pecados sejam perdoados do povo. Quem é que pode ir lá? Apenas o sumo sacerdote. Mais ninguém. Mais ninguém pode ir lá.
Então esta peça central, a arca, está no centro e está naquela parte, e é a primeira coisa. Porquê? Porque nós precisamos que as nossas falhas em obedecer à lei sejam de alguma forma lidadas, que haja uma solução para nós podermos estar na presença de Deus. Então, porque nós não conseguimos ir à arca, nós não conseguimos ir à lei e cumprir tudo o que a lei diz, nós precisamos que algo vá por nós. E o seu sangue seja derramado, que é para a nossa imperfeição ser perdoada. Então é para isso que esta arca, esta tampa da arca, que cobre o nosso pecado, por causa dos seus sacrifícios. E reparem que é aqui que Deus vem e fala com Moisés. Deus diz, ali eu irei e falarei contigo. Mas e se de alguma forma nós pudéssemos ir até à arca? Até à presença de Deus, à parte mais interna? O que é que seria preciso para isso acontecer? Depois já vamos ver. Temos uma mesa. A mesa precisa sempre ter pão, não porque é uma mesa em Portugal, pão ou broa, não porque Deus gosta muito de pão ou precisa de pão, a ideia não é essa, mas é uma lembrança ao povo que Deus é o dador do pão. Deus é aquele que providencia para o povo aquilo que o povo precisa. E este pão, só um tipo de pessoa é que o podia comer, que eram os sacerdotes. Ou seja, era também Deus a dizer à sua classe sacerdotal que Ele cuida deles. Mais à frente na história da Bíblia, há uma ocasião em que David está em fuga com os seus soldados. E eles vão e eles não têm nada para comer. E o sacerdote dá-lhes deste pão que está nesta mesa. Que era um grande problema. Ou não? Porquê? Porque mais tarde, na Bíblia, se andarmos ainda mais, há uma ocasião em que Jesus está com os seus discípulos e a mesma questão surge acerca do alimento. E Jesus vai para este evento de David e diz, olha, David era o escolhido de Deus. Como o rei escolhido de Deus, ele pode. Como o filho escolhido de Deus, eu posso, se eu quiser. E os meus seguidores. Mas é interessante estas ligações. E é importante aprendermos acerca do tabernáculo, porque isso nos ajuda a compreender melhor o Evangelho. Temos o candeeiro. E o que é que o candeeiro faz? O que todos os candeeiros fazem, não é? Dá luz. Mas temos um Deus que lidera o seu povo, que guia o seu povo. Mas este candeeiro, e desafio-vos a fazer um desenho do candeeiro. É um candeeiro muito estranho. Tem uma data de coisas a sair e lâmpadas, e é descrito de forma estranha, porque fala em flor, é como se fosse uma flor, como se fosse amendoeira. Este candeeiro parece uma árvore. Ele parece uma árvore. E é de propósito que ele parece uma árvore. E isso leva-nos para o Jardim do Éden, em que há uma árvore no meio do jardim, a árvore da vida. Também nos leva para o final da Bíblia, da história da Bíblia. Leva-nos para Apocalipse. Para quando no final, quando estamos com Deus, na presença de Deus, há uma árvore. Há uma árvore. Então este é o simbolismo também do candeeiro, a árvore da vida. Deus entre nós, providência para o pecado do povo. Mas nestes vários objetos, a mensagem é, isto está vedado, não podes entrar. E vemos isso claramente nas cortinas. Há muita cortina aqui, não sei se conseguiram perceber todas as partes da cortina que são cozidas umas às outras, mas há um símbolo bastante interessante, que são os querubins. O que é que são os querubins? Os querubins são anjos. Onde é que eles aparecem primeiro, os querubins? Aparecem em Gênesis 3. E diz assim no versículo 24: E expulso o homem, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então os querubins são anjos poderosos que estão a guardar o caminho de volta, ou seja, eles estão a impedir as pessoas de virem à presença de Deus. Então as cortinas que são colocadas, a primeira a separar o lugar santíssimo, ou santo dos santos, o lugar onde está a arca, era separado com uma cortina, e depois temos a mesa e o candelabro, e depois há outra cortina, e depois há uma cortina mais à frente.
E dependendo de quem és, no povo israelita, se eras apenas povo, ficavas de fora. Se eras sacerdote, podias vir mais à frente. Se eras sumo sacerdote, podias ir uma vez por ano com sacrifício para o lugar santíssimo. O objetivo da cortina era dizer: só até aqui. Não venhas mais. Não podes entrar. E nesta descrição do tabernáculo, nós vamos andando de dentro para fora. Não sei se repararam nisso. Então começamos com os objetos e a parte mais interior e depois chegamos até ao átrio, até ao pátio, digamos assim. E isto está-nos a indicar também que há uma separação contínua. Ou seja, esta separação precisa de haver. É aquilo que mantém o povo seguro. As cortinas, o não entrar, é para a segurança do povo. É para o seu bem. Só até aqui é que eles podem ir. E depois o terceiro ponto que vamos ver é que há uma maneira de nós nos alegrarmos com a presença de Deus. Havia um jovem judeu, há 2000 anos atrás. Ele conhecia a história do povo. Conhecia o Velho Testamento de trás para a frente. Conhecia muito bem. Não é Jesus, está bem? Eu sei que muitas destas histórias são acerca de Jesus. Não, é um jovem judeu. Não o conhecem. Ele costumava ir ao templo. Ele conhecia todas as festas importantes. E havia um fim de semana, uma semana que foi especial. E um fim de semana especial. Não porque os Coldplay ou a Taylor Swift foram lá, não. Foi melhor do que isso, era o fim de semana da Páscoa. E o povo celebrava muito a Páscoa, porque lembravam que tinham sido escravos e foram libertos. Então era essa semana, e ele reparou em vários eventos que foram bastante estranhos. Houve umas pessoas que foram mortas na sexta-feira, 3 pessoas que foram crucificadas, e foi bastante estranho porque coisas aconteceram com o sol e ficou escuro, e o véu do templo rasgou-se. Então, se pensarem no tabernáculo que tivemos a ler, depois nós temos o templo, que foi feito de forma semelhante ao tabernáculo, também com cortinas a dizer: não entres. E nesta sexta-feira, no momento daquelas mortes, a cortina que dizia, entre aspas, que passava a mensagem para o povo não entrar, ela foi rasgada, de cima a baixo. Estranho. E ela não pôde ser arranjada, porque era sábado. Começava ao sábado e eles não faziam nada no sábado. E ele achou isso muito estranho. No domingo aconteceram coisas ainda mais estranhas. Começaram a correr os boatos que um dos mortos tinha voltado à vida, que o seu túmulo estava vazio. E ele achou isso ainda mais estranho. Segunda-feira começaram a surgir boatos: olha, eu já ouvi. E depois os soldados dividiam-se. Muitos à procura de um corpo, que eles achavam que estava morto, e outros a tentar arranjar a cortina, a tentar substituir e trocar. E ele a achar isto tudo muito estranho. E a tentar perceber o que é que estava a acontecer. E meses passaram e as pessoas continuavam a dizer, cada vez mais pessoas diziam: não, eu vi aquela pessoa que estava morta, ela voltou à vida. E os soldados não conseguiram encontrar o corpo morto. E ele depois decide escrever. Ele era um jovem escritor. Ele decide escrever. Ele, a determinada altura, escreve o seguinte. Ele está a pensar acerca do tabernáculo e está a pensar de Moisés e em como Moisés fez um modelo de algo que ele viu. Um modelo de algo melhor. Ele está a pensar em como o sumo sacerdote entrava na parte mais interior para oferecer sacrifício pelos pecados, mas depois tinha de sair. E depois tinha de voltar a entrar. E depois tinha de sair. Depois tinha de voltar todos os anos. E ele escreveu assim: mas agora veio Cristo como sumo sacerdote dos bens definitivos. O santuário em que ele serve é maior e mais perfeito. Não é obra de mãos humanas, quer dizer, não pertence a este mundo. Cristo entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, no verdadeiro santuário, não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Foi deste modo que ele nos libertou para sempre dos nossos pecados. Ele escreveu uma carta que se chama Hebreus, ou Epístola aos Hebreus. E por isso é que eu não disse o nome, porque ele não assinou a sua carta, ele não disse quem era. Há várias ideias
Hebreus está na Bíblia, eu estava apenas a chamar a vossa atenção para isso. Mas Hebreus faz esta ligação claramente. Ou seja, o tabernáculo era um modelo. E era preciso que alguém entrasse nesse tabernáculo. Era preciso que alguém fosse à arca. Não apenas com sangue de animais. E Jesus fez isso. Ele foi com a sua vida. E Ele entregou a sua vida de uma vez por todas. Para que todos aqueles que confiarem em Jesus possam ir ao lugar santíssimo. Ao lugar onde nunca poderíamos entrar, Ele foi. E nós agora, todos aqueles que confiam nele, podem ir. Podem ir. Então é esta a interpretação que Hebreus faz do tabernáculo. E faz acerca de Jesus. Não foi feito por pessoas, mas Jesus, Ele não é um sumo sacerdote qualquer. Ele é o próprio Filho de Deus. Então a lei requer que alguém vá lá e que cumpra a lei. E Jesus fez isso. E Ele entrou neste tabernáculo. E Ele rasgou o véu. Este véu de não entrar que foi rasgado no momento da sua crucificação, da sua morte. Ele foi rasgado. E isso é simbólico de quê? Que as pessoas agora podem entrar. Elas podem vir. Sem medo. O tabernáculo deve ter sido um local espetacular. Não sei se repararam no ouro, que vocês repetiram várias vezes. E não sei se repararam que havia mais ouro no início, que era quando os objetos eram descritos. Não tanto na estrutura, mas nos objetos. Havia muito ouro. Então isto significa o quê? Significa que, se quisermos construir um lugar para Deus, como agora a Comunidade da Graça temos esta loja, precisamos de ouro. Então queremos fazer um apelo a quem tiver ouro em casa. Não queremos. Será que podemos afirmar que um lugar geográfico ou físico é mais santo? Será que podemos afirmar que Deus está presente num lugar porque é um lugar especial? Será que podemos afirmar isso, tendo em conta não apenas o tabernáculo, mas aquilo que Jesus fez? Jesus disse em João, a biografia de João diz assim, Jesus disse: destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. As pessoas pensavam que ele estava a falar do edifício, Jesus estava a falar sobre si próprio, sobre o seu corpo. Ou seja, Jesus rasgou o véu, ele tirou o sinal de proibido de entrada, resta apenas o convite para aproximar, sem limitações. Jesus é a palavra e ele cumpriu a lei. Jesus é o Cordeiro e ele foi o sacrifício último. Jesus é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Jesus é o lugar de encontro com Deus. Então, se Jesus é o lugar de encontro com Deus, não há nenhum lugar geográfico ou físico que possamos dizer aquele é o lugar de encontro com Deus. Não podemos. Não é acerca do lugar físico. É acerca de todos aqueles que confiam em Jesus, para quem Jesus enviou o seu Espírito. Esses são o lugar de Deus. Esses são o lugar de Deus. Noutras religiões, se quiseres conhecer ou experienciar melhor a divindade, tens de ir a um determinado sítio, geográfico ou físico. E se não consegues ir, ficas à parte. Na fé cristã, tens a palavra e tens a oração. E de certa forma, não precisas de mais nada para conhecer Deus, para conhecer mais de Deus. É claro que Deus nos chama a estarmos juntos e a cultuarmos juntos e a cantarmos juntos e a orarmos juntos. Claro que sim. Mas é porque somos um corpo, não porque somos a casa em si. Não é a casa que Deus está aqui por causa das 4 paredes e do teto. É por causa das pessoas. São as pessoas. Eu não sei se já adicionámos à lista de compras para a loja, para a Comunidade da Graça, uma arca, um candeeiro, mesa, cortinas. Sei que cortinas, estamos a pensar nisso, mas não nestas cortinas. Mas é curioso porque as obras que estamos a tentar fazer e as coisas que estamos a pensar em comprar não são porque é a habitação de Deus. São porque queremos proclamar Deus. Queremos falar sobre Deus e anunciar Deus, que é diferente. Queremos dar Deus a conhecer às pessoas. E por isso temos o local físico, geográfico. Não é porque Deus habita, mas é porque nós queremos proclamá-lo.
E por isso, estas são muito boas notícias. Nós não precisamos de nos deslocar a edifícios, não nos precisamos deslocar a Jerusalém. Se quiserem, podem ir passear e ver, mas não é necessário. Não é necessário para o nosso relacionamento com Deus. Não é preciso. Porque Jesus fez esse sacrifício, Ele fez esse percurso até ao lugar santíssimo. Porque nós não o conseguimos fazer, Ele fez por nós e no nosso lugar. O Evangelho são também notícias exclusivas. E não podemos escapar disto. Porque Jesus é a única pessoa que foi lá. Mais ninguém. Então só Ele é que nos pode levar. E mais ninguém. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te pelo teu grande amor por nós. Por o quereres habitar entre o teu povo e quereres habitar conosco. E por isso nós estamos muito gratos. Estamos gratos porque na tua palavra nós vemos que tu és um Deus bom, um Deus que se quer aproximar. Mas nós temos um problema e nós não queríamos que tu te aproximasses, não podíamos que tu te aproximasses demais, caso contrário nós morreríamos. Obrigado porque em Jesus nós temos o lugar de Deus, onde nós te podemos encontrar em segurança, porque Jesus fez o pagamento dos pecados que nós nunca conseguiríamos fazer. E por isso nós agradecemos. Te agradecemos porque agora também nos chamas para uma vida generosa, uma vida contigo, em que podemos conhecer-te cada vez melhor, independentemente de onde vivemos, independentemente de onde congregamos, podemos apenas reunir com pessoas com a mesma fé, que confiam em ti, e conhecer-te melhor. Nós estamos muito gratos porque tu quiseste vir habitar entre nós. Obrigado pelo convite para nos aproximarmos. Obrigado pela lembrança que não podemos vir de qualquer maneira. Vimos apenas nos méritos daquilo que Jesus fez por nós. E por isso nós nos alegramos pelas boas notícias do Evangelho. Nós oramos em nome do nosso Salvador, Jesus. Amém.